A gente vai dar continuidade à carta aos Efésios, capítulo 6, hoje. Hoje, né? A culpa disso é a minha esposa Kátia, que você bota a ministra na ceia, né? Que está todo mundo lá. Eu falei, boa ideia. Né? A gente falou a respeito dos casados, né, na ministração passada, e não entramos na parte dos filhos, né? Os pais em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais. E por que não trazer esse ensinamento hoje, né? Culto de ceia, né? Um ambiente onde nós trazemos à memória tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, o que somos, né? O que somos por causa de Jesus, e a gente precisa se expor a essa palavra, não é verdade? Eu amo esse momento, e eu digo para vocês que eu tenho sido muito edificado com esses ensinamentos, porque eu sou o primeiro a ser alcançado, né? E a nossa oração é que você também seja edificado e que as mudanças aconteçam. Amém? Para que você cresça, para que você avance e desfrute o melhor de Deus. Amém? Mas deixa eu trabalhar um pouquinho o contexto, que é importante, que como é uma carta, né, o apóstolo Paulo ele segue uma sequência, ele fala muitas coisas ali que os seus contextos precisam ser aproveitados. E eu quero relembrar um pouquinho o capítulo 5, né? A gente trabalhou duas partes no capítulo 5, e na segunda parte a gente citou um contexto bem importante, que vai tratar exatamente o que nós estamos trabalhando, né? Desde o capítulo 5, o capítulo 6 dá continuidade a esse contexto, e a gente precisa relembrar alguns pontos aqui. No capítulo 5, versículo 18, né? O apóstolo Paulo ele dá uma instrução à igreja, né? Nós somos a igreja, e essa carta também é para a nossa vida hoje, não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho onde há dissolução, onde há contenda, mas há uma instrução aí para que todos nós se encha do Espírito. É uma responsabilidade individual, amém? É super importante o crente ter esse estilo de vida, viver esse estilo de vida, onde ele precisa se encher, ele não pode andar vazio. E aí ele ensina de que forma isso pode acontecer, né? Ele fala aqui, ó, se você acompanhar aí na sua Bíblia, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo ponto aqui, ó, palavras de gratidão ao Senhor, versículo 20, sermos gratos ao Senhor. E a terceira orientação, sujeitando-vos uns aos outros em temor ao Senhor. Né? Então, a gente percebe aqui que, principalmente essa terceira parte, que a gente está trabalhando bastante, sujeitando-vos uns aos outros em temor do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele mostra de que forma o se sujeitar uns aos outros precisa acontecer. E aí o que nós trabalhamos anteriormente, nós falamos sobre os casados, né? De que forma a esposa vai se sujeitar ao marido e o marido vai se sujeitar à esposa. Nós aprendemos isso aqui, né? Para relembrar, a forma de como a esposa vai se sujeitar ao marido é honrando e respeitando. Amém, irmão? Vocês aprenderam isso aqui. E a forma como o marido vai se sujeitar à esposa é amando, assim como o Senhor. Amém? E aí, ele continua, ele não para por aí. Ele fala dos casados, depois ele vai falar no capítulo 6, dos pais, de que forma os pais devem se sujeitar aos filhos. Não trazendo ira para os filhos, mas admoestando e disciplinando no Senhor. Essa é a forma que a Bíblia nos ensina como os pais devem se sujeitar aos filhos. Né? Não é provocar ira, não é aborrecer os filhos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E fala também da forma como aquele que é patrão, né, que tem seus empregados, inclusive nos textos aqui, em algumas versões, fala até servos, né? De que forma ele vai se sujeitar aos seus servos, aos seus empregados. E os empregados aos seus patrões. E aí tudo isso está relacionado a esse contexto aqui, né?
E o que nós entendemos nesse conjunto, né? Porque na terceira parte ele fala sujeitando-vos uns aos outros, ele fala de família, ele fala de relacionamento de pais e filhos, né? Ele fala de relacionamento entre patrões e empregados. Subentende-se que a vida espiritual não desassocia a esse compromisso de sujeitar uns aos outros. Porque não tem aquela coisa assim, entenda muito bem, de estar bem com Deus e não cumprir esse princípio. Não existe aquela coisa assim, de estar ok na igreja, aleluiado na igreja, mas em casa parece que nem é crente. Você está comigo? Não tem aquela coisa assim, de estar bem com Deus, mas no trabalho é um capeta. Você está comigo? Não tem aquela coisa assim, de na igreja ser um bom servo, um bom ministro, um bom diácono, um bom obreiro, mas no trabalho ser um cara que só causa dano no trabalho. Não honra, não respeita o seu patrão, tem um chefe lá, uma pessoa que presta conta, mas você não honra, não cumpre o seu papel de empregado de uma pessoa que presta serviço para uma empresa. Então o apóstolo Paulo, ele cerca aqui. E nessa manhã você será cercado. Amém, irmãos? É maravilhoso quando a gente entende que essas coisas vão nos ajudar a sermos crentes de verdade. Não ficar naquela performance, né? Porque, irmãos, infelizmente, no meio evangélico existe muita performance. E na verdade, aqui, o que a gente pode resumir como a ideia principal aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo, é que o caráter é importante. O caráter faz parte da vida espiritual. Você está comigo? Então, a gente vai trabalhar. E aí eu repito aqui, só para a gente ficar bem enraizado aqui com esse contexto, né? E aí ele fala assim, não se embriagar com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro momento, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso precisa acontecer. Amém, irmãos? Você precisa louvar o Senhor. Você está num ambiente onde você está tendo a oportunidade de se encher do Espírito. E aí não para por aí. Ele fala assim, gratidão ao Senhor. A gente falou muito isso aqui, né? Nos capítulos anteriores. Ser grato ao Senhor. Em vez de abrir a boca e ficar murmurando, ser grato ao Senhor pelo que você tem, pelo que você alcançou. Amém? E o terceiro ponto aqui, que é aquilo que vamos trabalhar bastante hoje, sujeitando-vos uns aos outros em temor ao Senhor. Aí ele vai dar essa sequência toda e a gente vai trabalhar o capítulo 6 hoje, que é exatamente a relação, a forma como os pais vão se sujeitar aos filhos e os filhos aos pais. Amém, irmãos? Mas vamos recapitular uma coisa aqui. A palavra sujeitando-vos, sujeitar, no grego aqui, eu não sou estudante do grego, mas essa informação vai nos ajudar um pouquinho a compreender, né? A entender a ideia que o autor traz aqui, né? Sujeitando-vos, vem da palavra upotasso, que significa estar sujeito a algo ou alguém e colocar em ordem. Porque em determinado momento você vai ver o se sujeitar à pessoa. E aí parece que quando se fala em sujeitar no sentido de aplicar alguma coisa, ou ter a responsabilidade de alguma coisa, isso está relacionado exatamente àquilo que é de responsabilidade a quem foi dado o sujeitar. Então, a gente pode pegar um exemplo aqui dos pais, em relação a aplicar disciplina quando necessário aos filhos, né? E é bem diferente no que vem trazendo a questão do marido e da esposa, é bem diferente. Mas o que se entende aqui é que a sujeitão está exatamente no ensino, naquilo que a palavra vem trazendo a respeito de como você vai lidar em relação a uma outra pessoa. Então, o potássio está sujeito a algo ou alguém e colocar em ordem. Não é bagunça. Então, irmãos, tem coisas que já tá pronto, já é claro para a nossa vida. Eu não preciso inventar.
Às vezes a gente cria adaptações e a gente dá um jeitinho daqui ou dali, isenta de algumas responsabilidades, foge de alguns compromissos, e no final a gente quer ver resultado. Mas se a gente não observar esses princípios aqui, irmãos, lá no final, não vai dar certo, vai dar ruim. É como se você fizesse um bolo lá, fizesse um bolo na sua casa, aí você pensasse assim, eu vou fazer esse bolo aqui, mas eu não vou botar fermento, não, não vou colocar fermento, não. Eu sei que existe bolo lá que as pessoas conseguem fazer sem fermento, mas um bolo tradicional, o ingrediente necessário é o fermento, é a farinha, não é verdade? Então, para que você tenha um resultado ali, um bolo que você já conhece, que você já está acostumado a fazer e sabe que funciona, você precisa usar todos os ingredientes. Então, a Bíblia traz ingredientes aqui necessários para que, no final, você tenha um relacionamento, uma vida de sucesso. E por que não ficar com a palavra? Amém? Eu vou tocar aqui, é bom a gente adiantar algumas coisas, a gente tem várias realidades aqui de família, e quando o apóstolo Paulo ele traz exatamente esse relacionamento, esse sujeitar da figura do pai, da mãe, dos filhos, o apóstolo Paulo ele traz uma ideia aqui de uma família equilibrada, onde todo um contexto funciona, mas eu sei que as realidades aqui são diferentes. Né? Eu, como exemplo também, a minha própria vida, eu não tive a presença, a figura do meu pai biológico. Não é? Minha mãe ela praticamente assumiu toda a responsabilidade. E praticamente, irmãos, eu posso dizer que a história de muita gente aqui, ou o pai, ou a mãe, ou nenhum dos dois. Mas o que mudou na minha vida foi essa palavra. Amém, irmãos? Então, essa palavra tem nos alcançado. Eu sou o que sou hoje, claro que a minha mãe teve a participação dela, dentro das limitações, né, aquilo que ela tinha de conhecimento, mas eu digo para você, com a participação dela e com a palavra que chegou para a minha vida, meu Deus do céu, a minha vida não é mais a mesma. Eu garanto para você que se, nesse tempo agora, atual, a minha vida hoje, sem a palavra, com certeza não seria a mesma. Então, entenda que essa palavra alcança aonde você está. Então, não se sinta assim condenado, porque quando a gente fala de família, né, a questão da figura do pai, da mãe, né, dos papéis correspondentes, né, do posicionamento dos filhos, eu sei que imediatamente começa a vir a acusação. Eu lembro até que algumas pessoas até falam assim, se eu tivesse acesso a essa palavra, se eu tivesse ouvido essa ministração, a minha vida não estaria dessa forma. E a gente sabe muito bem que mesmo tendo uma informação da palavra, não tem como mudar o nosso passado. Já foi, gente, já passou. Não é? Mas talvez alguma coisa a gente consiga mudar hoje. Talvez alguma coisa, né, praticamente quase tudo, a gente vai conseguir mudar lá na frente. Com um posicionamento. A palavra pode nos alcançar, irmãos. Depende de você. Então, não dê espaço para condenação. E aproveite, se você está num tempo chamado hoje, onde você tem a oportunidade de fazer diferente, faça. Deixa eu repetir isso, que é importante, porque a gente vai avançar algumas coisas aqui. Nesse dia chamado hoje, se você tem a oportunidade de fazer diferente, de mudar, o caminho é esse aqui, que você sabe muito bem aonde vai dar. Mas se você tem a oportunidade de pegar um outro caminho correto, certo, que a palavra instrui, faça isso. Amém, irmãos? Diga assim, a responsabilidade é sua. Fala para o seu irmão. Porque sabe o que acontece? A pessoa ela não teve oportunidade de talvez viver um contexto que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui, ou de repente pelo que você já tem de informação, que pela palavra, que você sabe como funciona a família. E talvez a sua realidade hoje, a sua vida hoje, isso não vai funcionar, não vai acontecer mais. Seus filhos já cresceram, de repente seu casamento já foi embora, né? De repente você teve uma atitude totalmente ruim que atrapalhou seu casamento, seu relacionamento. Irmãos, acabou. Agora, eu preciso olhar daqui para frente. O que eu posso fazer hoje para contribuir às pessoas que estão perto de mim? Pessoas que, de repente, vão se aproximar, as pessoas que eu vou ter contato. De que forma eu posso fazer isso? Se eu tenho a palavra, se luz está chegando para a minha vida hoje, tem que aproveitar.
Porque eu acho que o fracasso de muita gente, irmãos, eu acho que é burrice, né? Vou ser bem pesado aqui um pouquinho. A burrice de muita gente é quando chega a luz, chega o conhecimento, e a pessoa insiste a andar na burrice. Luz chegou, entendimento chegou, sabe como fazer, mas insiste em fazer igual. Aí a gente começa a lembrar do papai, da mamãe, da vovó, da titia, ou quando você fez lá atrás. Se tem oportunidade de fazer hoje, não faz. Alô? Você está comigo? Eu vou mexer com você muito hoje. Então vamos lá, né? Recapitulando aqui. Apóstolo Paulo, ele trouxe aqui a informação, né? Sujeitai-vos uns aos outros. A mulher, de que forma? Ser submissa aos vossos maridos como ao Senhor. Aos homens, sujeitai-vos às mulheres. De que forma? Amando vossas esposas. Aos filhos, qual é a orientação? De que forma os filhos vão se sujeitar aos pais? Obedecendo a vossos pais no Senhor. E aos pais em relação aos filhos, não provocando a ira a vossos pais. E aos servos ou empregados, ao seu patrão, sendo obediente a vossos patrões como ao Senhor. E aos senhores ou patrões aos servos, tratando-os seus empregados com respeito, sem acepção de pessoas. Amém, irmãos? Então, vamos então para o capítulo 6 aqui, a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto, acompanha na sua Bíblia aí. Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim: filhos, vai falar para os filhos aqui, viu? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Vamos trabalhar aqui o versículo 1, né, que diz assim, ó, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, né, no versículo 1. Agora, irmãos, pensa bem, a gente está vivendo um tempo bem complicado, né? Estamos vivendo os últimos dias. E eu não preciso perguntar a vocês o que tem acontecido, né? Em ambientes familiares, né? Em coisas que a gente vê por aí, né? Seja na internet, seja relatório de pessoas próximo a nós. E a gente vê tanta coisa. Dependendo da nossa casa mesmo, acontece algumas coisas, um posicionamento, né? Um comportamento dos nossos filhos. Mas me traz à memória aqui uma informação que o apóstolo Paulo ele fala aqui, né? A carta a Timóteo. Eu gostaria que você lesse comigo aqui, ó. Capítulo 3, versículos 1 e 2. E eu creio que não é muito diferente daquilo que a palavra traz a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Diz assim, ó. Saiba que é 2 Timóteo 3, 1, 2, tá? Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis. Todos têm ciência disso? É verdade que isso está acontecendo, irmão? Estamos vivendo em tempos difíceis, sim ou não, pessoal? Você concorda com o que a palavra está dizendo aqui? Você está percebendo aqui que não é surpresa o que nós estamos presenciando hoje? Aí continua aqui, ó. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, os avarentos, não é verdade? Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. E outro ponto aqui, presta atenção. Desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos, ímpios. Então, não é novidade. Não é uma palavra profética aqui, né, com relação ao que está acontecendo. É fato. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
Nós temos aqui muitos jovens na igreja, né? E a gente tem trabalhado muito essa questão do que a Bíblia traz a respeito de obediência aos pais. E a gente não abre mão disso. Se no mundo está caminhando para um fluxo, se o mundo vê como uma coisa normal, como uma forma, né, de uma ideologia, de manifestar, de uma entre aspas, uma liberdade, né, distorções que a gente vê, irmãos, a gente decidiu ficar com a palavra. Então, a palavra não é cafona, a palavra não caducou. Então, precisa, sim, os filhos obedecer aos vossos pais. Dentro do contexto que nós estamos falando aqui, eu sei que existem figuras, realidades, irmãos. De repente, a figura que você tem de pai próximo pode ser a sua avó, uma pessoa que, de repente, tem a responsabilidade de educar, né? A gente tem realidades aqui, a gente respeita e sabe muito bem como funciona isso. Mas essa palavra também é para você, né? Dentro da sua realidade. Existe uma pessoa que você presta conta, né? Uma pessoa que você dá satisfação. Essa palavra é para a sua vida hoje. Amém? E o que a gente tem visto hoje irmãos, isso tem crescido assustadoramente, né? Filhos dando volta aos pais, né? Dando volta nos pais, né? E isso não é só lá fora no mundo, não. Às vezes você vê dentro das igrejas, né? Jovens e adolescentes que se intitulam crentes, cheios do Espírito Santo, relembrando aqui que ser cheio do Espírito Santo inclui também o cumprimento desse princípio, cheio do Espírito Santo, que planta a bananeira, que fala em línguas, que dá voadora, né, que cai, que baba, fazendo esse tipo de coisa. Presta atenção, você que é jovem, que tem uma certa responsabilidade de se sujeitar aos seus pais. É pecado isso, ainda. Dar volta aos pais, enganar os pais, é pecado. E, às vezes, dentro de um tempo moderno, nesse mundo contemporâneo, a gente vê tantas coisas acontecendo, que, às vezes, os pais até se enrolam pelo fato de não poder acompanhar aquilo que está acontecendo hoje, seja através da tecnologia, da informação, não é verdade? Jovens adolescentes fazendo perfis falsos na internet, né? E outras coisas mais. E aí os pais com dificuldade até de acompanhar, pensando que está sob controle toda a questão dos filhos, mas os filhos estão dando volta, enganando. É só o Espírito Santo mesmo. Você está comigo, irmãos? E a gente não pode fechar os olhos com relação a isso. Então, eu acredito que à noite a gente vai ter mais jovens aqui, em nome de Jesus, né? E vão ser bastante edificados, mas tem jovens aqui na igreja, e essa palavra, graças a Deus, é para você também, e eu sei que você vai guardar. Cadê os jovens aqui? Ó, olha só, coisa boa, né? É bênção para você, essa informação aqui é uma informação preciosa. Então não caducou, não é coisa lá do passado, estamos vivendo um tempo moderno, tudo não, continua a mesma coisa. A palavra é a mesma, não caducou. E aí a instrução aqui, né, que fala, né, versículo 3, o versículo seguinte, diz assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora, que promessa é essa, né? Diz assim, ó, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, o porquê a gente tem visto aí jovens e adolescentes morrendo antes do tempo. Jovens e adolescentes com a vida toda arrebentada. Talvez seja, né? Eu digo para você, né, uma boa parte aqui, eu posso dizer 99,999 aqui, que tem problema em relação a submeter ao pai e à mãe, ou à pessoa responsável. Porque, irmãos, quando você tem a oportunidade de ter contato com pessoas, né, de segurança pública, né, e um policial, né, alguém ligado a direito criminal, aí você vê lá, olha, é triste quando você tem um jovem aqui, pega em algum delito, né, e você vê a figura do pai e da mãe, né, dizendo assim, eu falei para você, eu sempre falei, eu sempre orientei, você não obedeceu, olha onde você está.
É uma cena, é triste, irmãos, quando a gente vê isso. Né? Quando, né, às vezes você vê lá num jornal, né, um jornal local, aí você vê aquela cena terrível lá, né, o pai tendo que denunciar o filho, né, vendo o filho sendo preso, algemado, né, o que passa na cabeça dessa pessoa, né? E aí, quando você percebe, né, nesses documentários, que não foi falta de instruções, não foi falta de ensino, às vezes, com todas as limitações, né, com toda a dificuldade que o pai e a mãe têm enfrentado, mas existiu ali, você percebe, existiu ali algumas instruções sendo passadas e não foi observadas. Então, o texto aqui já mostra o resultado do que é se sujeitar, o resultado disso. Primeiro mandamento com promessa. Há uma promessa aqui de viver bem, de ser bem-sucedido. Se eu perguntasse aqui ao jovem aqui, né, quantos aqui desejam ser bem-sucedidos, ser prósperos? Irmãos, eu acredito que 100% aqui iria dizer, não, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser próspero. Se é isso que você deseja, vamos começar a cumprir esse princípio aqui. Obedecer. Obedecer não é uma opção. É um princípio a ser observado. Aí, para ajudar aqui, né, é bom a gente citar, né, porque às vezes dentro das realidades aqui as pessoas falam assim, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, né, faltou em algumas coisas. A gente sabe muito bem como funciona isso. Mas aquilo que compete a você, aquilo que é da sua responsabilidade, as deficiências do seu pai, as deficiências da sua mãe, não é motivo para você não observar esse princípio. Claro que acima da figura do pai e da mãe existe o Senhor. Aquilo que vem a ferir um princípio que nós conhecemos aqui na palavra, a gente não vai acatar. Mas se isso não acontecer, se não está ferindo o princípio que está acima da figura do pai e da mãe, eu devo obedecer sim meu pai, eu devo obedecer sim a minha mãe, para que eu seja bem-sucedido. Amém? Para que eu não morra antes do tempo. Tem muito jovem adolescente morrendo. Agora, infelizmente, deixa eu dizer para você que não é para te assustar, não, mas é bem complicado quando a gente começa a ver isso acontecer dentro das igrejas. Jovens adolescentes desobedecendo aos pais dentro da igreja. Lembra que eu falei com vocês aqui? Quando se tem oportunidade de fazer diferente e não faz, é burrice. Porque a gente vê, às vezes, de um contexto, seja a idade que você tem agora, a gente vê, às vezes, um contexto, né, relatórios do passado, que não deu certo. E a gente tem uma informação como essa, que pode fazer diferente. Por que não fazer diferente? Por que não seguir esse princípio? Você está comigo, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele cita exatamente aqui, né? Pegando aqui Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém ou não amém? Diga assim, graças a Deus. A promessa é essa. Quer ser bem-sucedido? Obedeça aos seus pais. Honre aos seus pais. Amém? Graças a Deus, né? E aí entenda uma coisa, né? Eu tenho a figura da minha mãe, né? Não tenho mais assim esse vínculo de responsabilidade no sentido de prestar conta, né? Depois do casamento, até brinquei ontem, né? Realizamos um casamento ontem lá e a mãe estava comentando alguma coisa. Agora acabou, assinei agora, acabou o vínculo, né? Mas isso não significa que cortou a honra. Amém? Aos casados aqui, né? Se você tem ainda a figura do pai, né? Se o pai está vivo, independente de que posição ele esteja, devemos honrar os nossos pais, né? Devemos ter paciência com os nossos pais, com as nossas mães. Eu sei que o tempo vai passando, né? Os pais vão ficando mais velhos, né?
E a paciência tem que ir aumentando, os filhos, né? Com todo amor e carinho, né? De vez em quando, né? Minha mãe às vezes faz algumas coisas que eu fico aborrecido, dá vontade de fechar a Bíblia nesse sentido, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Ter paciência, zelo, cuidar dos nossos pais, respeitar os nossos pais. Não é porque você é casado hoje que você não vai deixar de honrar a sua mãe, o seu pai. Amém, irmãos? Né? É bem velhinho lá, mas é sua mãe. Lembrando que, né? Ah, minha mãe lá, pastor, minha mãe. Ah, não tenho paciência não, meu pai não tem paciência, só me dá trabalho. Não se esqueça que quando você era pequeno, você sujou muitas fraldas. Limpou muito você. E ela não jogou você fora e ficou com a fralda, ela jogou a fralda fora. Cheio de caquinha que você fez, teve muita paciência. Nós roubamos muita noite de sono das mamães. E aí depois de velhinho, não tem paciência com essa véia, com esse velho. Você está comigo? Lembrando que há uma instrução aqui. Ah, não tem mais vinho com sentido. Não, é a sua mãe. É o seu pai. Amém, irmãos? Antes de conhecer essa palavra aqui, eu tinha Vou contar um testemunho para vocês, né? Eu tinha uma meta no coração. Quando eu crescer, eu vou comprar uma arma, vou matar o meu pai. Eu pensava nisso, né? E quando a palavra chegou, isso mudou, né? Graças a Deus, né? Não tenho contato com meu pai desde 2 anos de idade. Nem, se eu vê-lo na minha frente, não vou conhecer. Mas eu lembro que minha irmã teve contato com uma das tias, né? E perguntou, vem cá, estou sabendo que teu irmão é pastor, ele está com raiva do teu pai, não sei o quê. Eu falei, não, ele não tem raiva, não. Aí ela me passou essa informação, falou, diz de lá para elas o seguinte, ó, minha casa está aberta a hora que ele quiser lá, me ver os netos, não tem problema nenhum, sem mágoa, sem nada, irmãos, acabou, não tem reserva nenhuma. É um exemplo do que a palavra pode fazer conosco. Amém, irmãos? Você não pode se esquecer que você é crente. O que sua mãe fez, seu pai, meu pai acabou comigo. Eu sei, irmãos, que tem tantos contextos aqui. Eu vou citar pontos aqui um pouco delicados, né? Situação de abuso, né? Violência. Filhos vendo o pai violentando a mãe, né? E mãe, às vezes, com um comportamento estranho. Tantas realidades. Mas a gente tem a palavra. Perdão, misericórdia fazem parte da nossa vida, irmãos. É uma outra realidade. Entenda que os insucessos do passado não podem determinar a nossa vida hoje. Nós estamos em Cristo, irmãos. Amém? A Kátia também tem exemplos também maravilhosos também com relação ao pai, né? Se fosse para o lado carnal, ela poderia ter N motivos, mas hoje ela tem um relacionamento muito bom com o pai, né? É o Evangelho, irmãos. Você está comigo? É o Evangelho. Ah, pastor, perdoa o seu pai. Se você tem a oportunidade, às vezes, é até falta de acesso, né? Você não tem acesso, mas que você tem um coração aquebrantado de perdão. Amém, irmãos? A nossa vida espiritual foi gerada debaixo de perdão. Lembra que nós ofendemos ao Senhor, o nosso Pai. Ele resolveu nos perdoar. Então, sigamos esse exemplo aqui na terra também. Perdoar essas figuras que fazem parte da nossa vida hoje. Ah, pastor, mas o meu pai e minha mãe não existem mais, mas o seu coração precisa estar livre em relação a essas coisas. Não fique preso. Não fique preso a essas coisas. Amém, irmão? Você está comigo? Com todas as realidades aqui, irmãos. Se eu abrisse aqui, vou dar uma oportunidade para a pessoa vir na frente contar. Irmãos, todo mundo vai sair daqui chorando, até com depressão aqui. Coisas terríveis, mas a gente não está aqui para isso. A gente pode fazer diferente hoje. Não deixe que o diabo aproveita essa oportunidade, não sei se eu posso dizer isso, mas talvez você vai entender que você está aqui agora. Esse currículo de vida que você tem e venha bagunçar com a sua vida a partir de então. Amém, irmãos? Você está comigo? Tem coisas que você não vai mudar, tem coisas que você não vai mudar a história dele.
Tem coisas que não tem o que fazer. Pastor, é isso aí, mas fique livre. Esteja livre, irmãos. Não deixa que o diabo tenha ocasião nessas horas. Você está comigo? Diga assim, perdão, misericórdia, faz parte da minha vida. Aleluia, aleluia. E o texto aqui, né, eu continuo aqui, na passagem do versículo 3, né, Efésios 6, 3, na parte final, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Eu gosto de pegar em Deuteronômio, né, bem mais completo, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, uma promessa maravilhosa. Então a gente pensa em tanta coisa, né? A gente às vezes quebra etapas importantes na nossa vida e começa a produzir. Eu não tenho nenhum problema com isso. Você estudar, você ter os seus negócios, você se programar, tudo isso faz parte. Mas essas etapas não podem ser cumpridas. Ou melhor, deixar de ser cumpridas ou ignoradas. É um princípio que a gente precisa observar, não fingir que está vendo ou deixar para lá. Precisam ser observados. Amém? Você está entendendo a palavra, irmãos? Está claro para você nesse sentido? Não podemos desassociar a nossa vida espiritual a esse princípio. Eu digo mais uma vez isso. Essa coisa de, eu sou cheio do Espírito Santo, legal. Mas se esse princípio não está sendo observado, é complicado. E eu sou um pastor, irmãos, que eu não fico intimidado e mexido quando vejo todas as manifestações do Espírito. Mas quando eu percebo que um jovem adolescente não está honrando, não está obedecendo ao pai, pode ser uma bênção aqui na igreja, mas quando chega aos meus ouvidos que não está obedecendo o pai e a mãe, acabou para mim. Ali vai ser só um barulho de lata batendo. Venha. Senta aí, abençoado, profeta do reteté. Obedeça a sua mãe e o seu pai. Cadê os jovens? Levanta a mão, jovens aí. Amém. Vê jovem malcriado, respondão, né? Violento. Aqui na igreja é uma bênção. É um anjo. Fulano é uma bênção, mas em casa é o diabo. Alô. Eu não fecho os olhos para essas coisas. Eu gosto muito de perguntar, às vezes, quando vai envolver jovem, adolescente, né? E aí é uma bênção, dedicado, espiritual, ora, fala em línguas. Amém. Pergunta a mamãe e o papai como é que ele é dentro de casa. Pastor, pastor, a minha mãe é difícil, meu pai é difícil, mas você é crente. Amém, irmãos? Paulo fala também aos Colossenses a respeito disso. Olha só que interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam de vez em quando a seus pais. Não? O que está escrito na sua Bíblia aí? É? Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Está claro para vocês isso? Amém? Então, deixa eu ajudar aqui com relação à honra, né? O que é honrar os pais? Honrar os pais significa respeitar, estimar, fixar valor, considerar.
independente da faixa etária que esteja, irmãos. Se está morando junto, se não está, se é casado ou não, devemos honrar os nossos pais. Isso agrada ao Senhor. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Isso é se encher do Espírito, irmãos. Aleluia, aleluia. Você está comigo? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Kátia me mandou uma frase aqui bem interessante, né? Diz assim, ó: filhos, você não é terapeuta da sua mãe, nem de seu pai, nem deveria ser. Uma coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: não tente mudar sua mãe e seu pai. Porque às vezes condiciona as coisas. Vai chegar um tempo que não adianta, irmãos. Não tente mudar sua mãe e o seu pai. É a sua mãe e o seu pai, pronto. Com o jeitinho dela, com as esquisitice dela, dele. Com a cabeça, não entende, mas é o seu pai, é a sua mãe. Amém? E não tente assumir peso de responsabilidade que é dele, que é dela. É a sua mãe, o seu pai. E às vezes alguns valores e posicionamentos mudam aí. Amém? Você está comigo, irmãos? Agora vamos falar aqui dos pais, né? Então aqui, de que forma os filhos vão se sujeitar aos pais, né? Honrando e obedecendo. Amém ou não amém? Amém. Diga assim: a forma dos filhos se sujeitar aos pais é honrando e obedecendo. Amém? A obediência está mais relacionada àqueles que estão diretamente, né, ligados, dependendo, né? Está no mesmo teto lá. Quem dita a regra não é você, é o seu pai, é a sua mãe. Amém? A casa é do seu pai. A casa da minha é a sua também, mas é seu pai e sua mãe, é a casa deles. A rotina é deles, a regra é deles. Amém? Cuidado, jovem com a língua afiada. Resposta e fala, responde na ponta da língua. Tá, mãe, tá, mãe. Tá, mãe. Tá bom. Mandando mãe e pai calar a boca. Eu não vou entrar nessa parte, não. Vou pular essa parte aqui. Vamos avançar. Não vai dar tempo. É muita coisa. São dias difíceis. Agora os pais. A alegria dos jovens, né? Agora minha mãe vai ouvir, meu pai vai ouvir. Misericórdia. Só aí você vê a motivação. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E você vê aqui que a sujeição aqui está ligada a algo, né? Você vê que há o sentido aqui de estar ligado a algo, quando a gente trouxe aqui o conceito de se sujeitar, né? Deixa eu falar uma coisa aqui importante, né? Já no início. Criar filhos dá trabalho. Cadê o papai e mamãe aqui? Eu estou falando alguma besteira? Não. Dá trabalho. Fica reclamando, é difícil. É difícil, irmão. Dá trabalho. Não, é verdade. Pastor, é muito problema. Seja bem-vindo. Foi multiplicar, vai que é sua tafarel. Virou o zoinho, chegou. Aí, ó. A bênção aí, a bênção, herança do Senhor. Pastor, dá muito trabalho. Dá trabalho, é a sua responsabilidade. Não terceirize. E aí, por dar muito trabalho, aí terceiriza para a avó, para a titia. Vai. Para o celular. Obrigado, irmão. Obrigado, a expressão está te usando agora. Terceiriza para o celular, para a igreja, a professora do DI.
para professor da escola secular. É a sua responsabilidade. A igreja, ela tem um papel complementar. Está aqui para te ajudar, mamãe. Mas a responsabilidade de educar, de criar, é sua. Papai e mamãe. Não é só a mamãe, não é só o papai, é o dos dois. Amém ou não amém? Amém. Então, a gente está vendo aqui, a gente vai falar aqui, né, com relação aos filhos, aos pais. Assim, eu não consigo mensurar o que passa na cabeça de uma criança vendo uma mãe berrando todo dia em casa. Uai, fulano! Só gritaria. O que pode passar na cabeça de uma criança, né? Como é que vai ser a formação dela de viver anos só na gritaria? Mãe berrando o tempo todo. O pai só socando a parede, a mesa, bufando. Eu penso assim, o que vai ser fornecido para a sociedade? O que está sendo fornecido para a sociedade? Um ambiente, um berço da sociedade, a base socializadora, que é a família, que fornece, onde um ambiente é um ambiente de berros, de violência, de palavrões. Você está entendendo, irmãos? E aí o texto fala aqui muito claro, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Tem pais, irmãos, problemáticos. Tem pais avançando o sinal. Tem pais confundindo a autoridade, a responsabilidade com tirania ou qualquer outro tipo de coisa. E sendo injusto com os filhos. E até eu vi uma matéria uma vez falando de que existe a possibilidade de pais serem até tóxicos para os filhos. E eu posso dizer que esses comportamentos são tóxicos. Parece que não, porque dá aquela sensação de que está expondo a sua autoridade. Não, pastor, eu grito assim para me esvaziar. Puxa, o teu filho é alguma bexiga de aniversário? Que você... Não, pastor, eu tenho que... Se eu não gritar, eu quebro a cara dele. Ele falou, misericórdia, olha assim. Meu Deus. Eu fico preocupado, irmãos. Já teve a oportunidade de conversar com mais crianças, né, que tem uma situação assim. Falei, vem cá, e aí, pastor? Grita, pastor, que eu fico apavorada. Alô? Você está comigo, irmãos? Às vezes a gente não tem noção de que o produto lá na frente, o resultado lá na frente, é tudo consequência de um histórico, de uma vida, de um berço, de um contexto familiar, de um ambiente que está sendo gerado ali, trabalhado. E lá na frente, às vezes, por que meu filho está assim? Né? Às vezes acontece isso, né? Nos gabinetes e atendimentos, tanto aqui como fora, né? Mas por quê? 90%, você ter generoso, 90% às vezes é por causa do papai e da mamãe. Comportamentos de filhos. Nas escolas também, a gente às vezes ouve, quando se tem pessoas acompanhando, né, seja um pedagogo, um psicólogo, né, e às vezes, né, se ouve os filhos, se ouve os pais, né, e aí no resultado final aí se percebe assim, dentro de um relatório, né, os pais. Tem que começar com os pais. Tem que tratar os pais. Porque os filhos foi um resultado de um contexto. Eu estou falando alguma besteira? E é mais assustador quando essas coisas acontecem no ambiente de pessoas crentes, que com essa palavra... Irmãos, a palavra está nos alcançando, amém? Então tem coisas que a gente pode... ninguém está acusando você, não. Você está recebendo a palavra aqui. E eu sei que o Espírito Santo ele vai sinalizando para você, precisa melhorar essa parte.
Precisa parar de fazer isso. Precisa mudar esse comportamento. Precisa mudar a forma como você fala, como você se dirige aos seus filhos. Eu já tive situações aqui, a Kátia testemunha disso, né? Claro, minha esposa, de eu sair da linha. Não é, Kátia? Já aconteceu, sair da linha. Entendi. O senhor não é pastor? Irmão, eu sou carne e osso igual você. Né? Saí da linha aí, brabo. Aí no final, tinha que pedir desculpa à minha filha. Pô, você me perdoa? Não, pai, eu entendo. Você me perdoa. Teu pai passou um pouquinho do sinal. Amém, irmãos? Às vezes a gente tem que fazer isso. Né? Ah, porque eu sou brabo. Que meu pai era assim, que eu sempre aprendi assim no meu tempo. Olha o parâmetro. Fica com a palavra. Não, porque eu sempre fui ensinado assim, porque era assim, e meu pai fazia assim. Ué, você vai ter que fazer o mesmo? Você está vendo que não funcionou? Funcionou com você? Não, olha o resultado aí. Você tem a palavra que pode fazer diferente. Amém, irmão? Diga para o seu irmão, você tem a palavra. Ah, porque eu sou da peixeira, eu sou... Irmão, você é crente. É sério esse negócio, né, irmãos? É muito sério. E aí, lá, aparecendo um campo de batalha entre o marido e a mulher, discussões, palavrões, maledicências, em casa falando mal do pastor, do obreiro, do líder do departamento, e da doquinha, não sei o quê, ela é uma sem vergonha, não sei o quê, e o filho só assim olhando, assim, sem entender nada, olhando, e você, vai pro teu quarto, mas nem precisa que os teus berros do quarto dá para ouvir, até a vizinhança ouve. Aí chega na igreja com o filho, a paz do Senhor. Vem, minha querida, vem. Herança do Senhor. Aí as crianças olham assim. Aí se tiver irmão, comenta assim, a gente podia morar na igreja. Papai e mamãe são tão bonzinhos, né? Eu também. Vamos falar com o pastor? Ou seja, crentes na igreja e desviados em casa. Aí no final, o filho está rebelde, dando trabalho na escola. Deixa eu ler uma matéria aqui, que eu separei para vocês. Vamos falar um pouquinho de ciência. Vou te ajudar. Por que os pais não devem discutir na frente dos filhos? Sabe por quê? Vou te ajudar aqui, vamos lá. Quando essas brigas são frequentes e ou intensas, podem causar consequências sérias nos filhos, como, 2 pontos, depressão, transtornos de conduta, automutilação, uso indevido de substâncias, psicose, fracasso escolar e até suicídio. Eu sei que todo casal tem os seus momentos de faíscas, é normal isso. Difícil, muito difícil, né? Ter esse tipo de coisa dentro da nossa casa. A gente vai falar alguma coisa um pouco, é no carro, é fora, no almoço, na praia, qualquer lugar, mas dentro de casa não. E aí, esse ambiente de desconforto para os filhos causa problema, sim. Você está comigo, irmãos? E aí a gente esquece de todos esses princípios
básicos, vou dizer assim. E lá na frente, a gente foca muito lá no resultado, né? Numa circunstância existencial. E se esquece que teve todo um semear ali que não foi observado. E aí quer que resolve. Pastor, meu filho está assim, minha filha está assado, o comportamento está assim. Aí você fala assim, ó, lamento dizer, meu irmão, dentro da sua casa, tem princípios, tem coisas que não estão sendo observados. Obrigado, irmão. Só amém. Você está comigo? Você está entendendo a palavra aqui, irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, entenda uma coisa aqui, ó. Você só pode ensinar aos seus filhos ter o controle das emoções quando você controlar as suas. Então, tem aquele negócio assim, ó. Não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Não tem essa coisa assim? Ó, não funciona, irmão. Não funciona. Olha só, Provérbios capítulo 29, versículos 15 e 17. Presta atenção aqui, ó. Provérbios 29, 15 e 17. A criança que é corrigida se torna sábia. Eu vou repetir. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. Está vendo aqui que disciplina é importante? E às vezes a gente fica assim, espantado quando percebe mãe com medo até de disciplina, com medo de filho. Tem mãe que tem medo do filho, da filha. Meu Deus do céu. Irmãos, isso é um desastre. Isso é um desastre. E a disciplina, irmão, não é... fica pesado na cabeça de muita gente, disciplina, né? Porque talvez as distorções bagunçou tudo. Disciplina faz parte da criação. Faz parte da nossa vida, faz parte da igreja. Disciplina é bênção, irmãos. Você está comigo? Ah, vai chorar, vai ficar triste, irmão, não interessa. A criança não vai ser disciplinado realmente, irmãos. A gente fica triste, sim. Mas no final, eu sei que você vai concordar comigo. Eu louvo a Deus, irmãos, por disciplinas, por correções que a minha mãe aplicou na minha vida e agora eu entendo por quê. E foi necessário. Tu concorda comigo? Amém. Graças a Deus por aquela sandália havaiana. Graças a Deus por aquela varinha de goiabeira. Hã? Eu estou aqui, não estou com trauma, aqui, eu estou aqui bem, irmão. O pastor está traumatizado. Oh, não pode ver a sandália, fica traumatizado. Não, irmãos. Eu estou aqui bem, graças a Deus. Graças a Deus, graças à atitude da minha mãe, dos castigos, dos impedimentos. Tanto é que você faz a mesma coisa. Quando era pequeno reclamou, agora adulto faz a mesma coisa. Eu estou falando dos equilibrados. Não desequilibrados que têm medo de corrigir os filhos. Não, pastor, se eu for falar com ela, se eu fizer isso, ela vai ficar brava. E daí? E sabendo que disciplina não é só, irmãos, não é só corrigir com vara, né? E corrigir com vara também envolve também nas perninhas lá. Pega a varinha, pipi na perninha. Não, pastor, não pode, não pode bater, não pode, né? Vai com essa sociedade aí, vai. Com esse molde que o mundo está dando aí. Ah, não pode bater, não pode. Não, irmão, varinha, pode varinha. Não é espancar, né? Pegar um pedaço de pau, tacar na cabeça do seu filho. Dar banda, dar um soco na cara. Não pode, irmão. Aí está errado. Vai pegar uma varinha. Eu lembro que tinha um irmão que eu vi uma vez, eu falei, rapaz, ele pegou um jornal, enrolou assim, fez uma varinha de jornal, aí na perninha assim da criança, ó, olha. Hã? Não foi? Aí eu olhei assim e falei, mas nem doeu. Mas no meu tempo não era jornal, não, era
Era de goiabeira com espinha, o Valzinho. Papai, eu aprendi a dançar assim, ó. Aí eu viro com a varinha de jornal. Pim, pim, pim. Aí eu pensei assim, dá essa varinha aqui, deve ter pedra nesse jornal. Não é possível, não, é só jornal. Mas é o psicológico, foi corrigido. Amém. É, irmão. Você está comigo? Mas não tem uma varinha melhor do que a nas pernas. É cortar o celular. É desligar a internet. Né, jovens? Amém. Funciona. E você vai continuar amando o seu pai e a sua mãe. Amém? Então, assim, você vê aqui que a situação do pai e da mãe se sujeitar aos filhos, aplicar disciplina e correção. Admoestações na palavra, instruções na palavra. Não é a forma que o mundo ensina, não. É ficar com a palavra. Ah, pastora, se eu corrigir, se eu disciplinar, ela vai ficar com raiva de mim, não vai falar mais comigo. Vai com esse pensamento aí. Quem ama, corrige. E você sabia que a criança, está num ambiente onde não tem disciplina, correção, a criança sente falta? Por incrível que pareça, a criança sente falta. Quando não é corrigida, deixa fazer o que quiser, não tem controle, não tem disciplina, não tem limites. A criança, ela sente isso. Um ambiente onde não tem disciplina, onde não tem correção, a criança sofre. Aí vai chegar um tempo que ela vai assimilar isso melhor e ela vai começar a entender que os pais estão sendo irresponsáveis com ela. É grave isso. É complicado. Então, não vai ficar traumatizado, não. Deixa lá sem telefone, tira o celular, corta a rede social. Não vai passear. Está de castigo, vai ficar. Em nome de Jesus. E no final fala assim, diga aí, agora repita comigo. Continuo te amando, papai e mamãe. Vai repetir isso aí. Eu te amo em Jesus. Repete. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim, isso é segurança, é cuidado com a minha família. Aleluia. A criança que é corrigida se torna sábia. Está vendo aí? Mas o filho disciplinado envergonha a sua mãe. Envergonha a sua mãe. Não é só a mãe, não, é o pai também, tá? É porque a mãe aqui está num contexto bem direto aqui. Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. Você prestou atenção? Eu vou repetir para você. Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. Disciplina faz parte ou não faz parte da nossa vida? Faz, irmãos. Se hoje você não tá na estação onde tem a presença dos filhos para você educar, disciplinar, corrigir, tem essa mentalidade. Eu creio que você vai ter oportunidade de ter contato com outras pessoas, seja um parente, seja um departamento da igreja, onde você tem um conceito, não preconceito, um conceito firmado, biblicamente falando a respeito de disciplina bíblica. Amém, irmãos? É bênção. Isso é bênção. Nada de paz com medo, mas que tenha cuidado, né? Aí tem um texto aqui, começando aqui a encerrar, né? Provérbios capítulo 22, versículo 6, você conhece esse texto aqui, ó. Ensine seus filhos no caminho. Não é o caminho. Vai lá, vai. E você, isento, fora, não dando exemplo, não fazendo a sua parte, não se posicionando, né? Ensine seus filhos no caminho. Você nele. Você sendo exemplo. Você tendo uma postura.
você sendo um referencial, você sendo um crente, você sendo aquilo que você é em casa, aqui em casa, você falando as verdades, você não aborrecendo, não irando seus filhos, não espancando seus filhos, não maltratando a sua esposa, seja na frente ou não desrespeitando a esposa não desonrando seus filhos, não expondo o papai e mamãe, o papai e a mamãe na frente dos filhos, né? Então, ensinando seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Possa ser que lá no final ele escolha um caminho errado, a decisão dele, mas ele sabe o caminho. A decisão foi dele. Você vai dizer assim, olha, não é porque você não sabe, você sempre recebeu as instruções. O texto, ele fala exatamente isso. Porque assim, não é garantia de que você ensinando o menino lá, que ele vai ficar lá 100%. Não é garantia isso, porque vai ter um momento que ele assim, ele vai decidir o que ele quer, ele já tem o conhecimento da verdade, ele já tem as instruções, ele conhece as disciplinas, ele participou de todo o processo, ele sabe o caminho, ele está pegando um outro caminho lá, mas quando ele chegar lá na frente, ele se arrebentar e ele pensar em voltar, ele sabe o caminho, porque foi ensinado por você. Então é importante ensinar o menino no caminho. Não é o caminho. Ah lá o caminho lá, o cara não quer nada com Deus. E eu fico, irmãos, chateado quando você vê figura de pai, mãe crentes. Está aqui o filho indo para a igreja sozinho. Filhos querendo vir para a igreja, chorando, para o papai e mamãe trazer para a igreja, e o papai e mamãe não quer nada com Deus. Acontece isso? Horrível, irmãos. Meu coração dói quando eu vejo isso. Dá vontade de chorar. Quando você vê uma criança, um adolescente, aí você pergunta, aparece assim, de repente, e aí você pergunta, poxa, o que foi? Minha mãe não me traz, meu pai não me traz, eu queria tanto estar aqui. Meu coração dói, irmãos, em ver isso. Aquilo que eu falei, o pai e a mãe tendo a oportunidade de ensinar o menino no caminho, mas não dá o exemplo. Aí lá na frente, ai pastor, a minha filha não quer nada com Deus, está desviada, está nas drogas, está assim, está assado, assado. Aí você vê todo um relatório, todo arrebentado. Faça diferente hoje. Nesses dias chamado hoje, seja exemplo. Amém? Essa coisa de que é bom, mas eu não me envolvo, não quero nada com isso, é um mau exemplo. Isso não é bênção, não. É um problema. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.